Olá, mais um vídeo aqui com contexto fotográfico. Eu venho aqui no meu canal fazendo um esforço para que as pessoas consigam entender alguns conceitos fotográficos, onde logicamente a eletrônica está envolvida. Meu canal é um canal de eletrônica, mas eu acabo às vezes fazendo algum tipo de vídeo com contexto fotográfico. Então uma das dificuldades que eu vejo é as pessoas entenderem como funciona o pixel de uma câmera fotográfica. Então, como está chovendo muito aqui na minha região, eu pensei nessa maneira de tentar mostrar o funcionamento do pixel, contestar a ideia da chuva de fótons que alguns sites usam para mostrar que o sensor chamado de full frame, o sensor 35mm, ele capta mais luz, então ele é melhor. Nesses copos aí eu estou simbolizando tamanhos de pixels diferentes ou tamanhos de sensores diferentes. Serve para os dois, tá? Então eu coloquei esses três copos aí na chuva ao mesmo tempo. Eles têm uma pequena diferencinha na parte de baixo deles, no vidro, porém eles vão servir para ilustrar essa ideia, tá? Então, esses aí seriam os pixels ou os sensores. Então a gente pode dizer que eu tenho aí três tamanhos de sensores ou de pixel, e vão ficar aí em um tempo de exposição de chuva de algumas horas, e depois eu vou recolher eles para a gente ver qual foi o nível de chuva. Então, quando a Defesa Civil mede a chuva em alguma região, ela coloca um frasco, e esse frasco pode ser de qualquer tamanho, desde que a gente só meça quantos milímetros de chuva choveram, tá? Então, a medição de chuva é por milímetros, não é por litros. Ninguém analisa quantos litros acabou chovendo numa região. A área acaba não interessando, e essa é a prova que eu vou ter daqui a algumas horas. Se alguém quiser fazer na sua casa, pode fazer. Então, proporcionalmente à boca de cada copo vai chover a intensidade igual em todos os copos. Todos os copos vão ficar com o mesmo nível daqui a pouco, porque o quanto entra de chuva é proporcional ao tamanho da boca do copo. Eu vou deixar chover mais aqui, depois a gente vai analisar quantos milímetros de chuva choveu em cada copo, e isso vai ser igual ao que acontece num sensor. Atualização aqui dos copinhos, dos pixels ou dos sensores fotográficos das câmeras. Eu mudei eles um pouco de posição para evitar que algum deles seja beneficiado por algum fator. Então eu puxei eles um pouquinho para o lado para não ter essa dúvida, tá? Então vejam aí que eles estão enchendo, apesar de terem volumes diferentes, de terem bocas diferentes, o nível que eles estão mostrando é praticamente o mesmo, tá? A vantagem é do copinho aqui da direita, que simboliza o pixel menor, porém ele tem um fundo mais grosso. Depois, na hora de medir, eu vou descontar esse vidro que tem a mais ali no fundo dele, tá? De resto, aqui a experiência está saindo como programado, todos estão enchendo igualmente. Bom, temos aí mais ou menos 3 horas de chuva nos copinhos, nos pixels, mostrando aqui como está o andamento. Copinho menor, mais estreito, parece ter um nível maior, mas lembrando que ele tem o fundo de vidro mais grosso, tá? Então eu mudei eles de posição novamente para que eles não sejam beneficiados por algum pingo d'água mais frequente, por exemplo, que aconteça em alguma dessas regiões, tá? Então vou coletar mais um tempo aí. Choveu a tarde inteira. Os copinhos aí já coletaram bastante água, já anoiteceu. Bom, a chuva de fótons aí intensificou bastante.
Eu resolvi deixar mais um pouco os copinhos aqui no lado de fora para coletar esses fótons aí que estão caindo. Mais uma atualização aqui de como está a coleta dos fótons. Aqui está o resultado da nossa chuva de fótons. Esses copinhos ficaram na rua por umas 4, 5 horas. A chuva foi intensa nessa tarde. E o resultado está aqui. Os copinhos foram enchidos por uma quantidade de chuva. Cada copinho registrou um volume de água, tá? Veja aqui. Então esse copinho aqui tem um volume muito menor de água. Se eu medir quantos ml, provavelmente isso aqui é 1/3 desse aqui, tá? Então eu tenho mais ou menos aqui. Esse aqui deve ter mais que o dobro do copinho pequeno. E esse aqui deve ter talvez mais do que o dobro do copinho médio. Então aqui está a representação de como dos nossos pixels das câmeras. Então um pixel grande, onde um monte de canal acaba propagando que o pixel grande capta mais luz, tá? Então muito canal se baseia numa foto que existe na internet, que é essa aqui, ó, PhotoRain. Então, na ideia dos canais de fotografia, nos canais de análise de câmeras, eles têm a ideia que o pixel grande, que nem esse aqui, ó, uma bacia maior, pega muito mais volume de chuva, então é um pixel mais sensível, tá, do que o pixel pequeno aqui, que capta menos quantidade de água. Porém, o que eles não sabem por causa de conhecimentos de eletrônica é que a câmera não trabalha medindo quantos ml tem esse copo aqui, tá? Ou quantos ml tem esse copo aqui. A câmera simplesmente ela vai ter um medidor que vai medir aqui, ó, 5 centímetros de água, 5 centímetros de água, tá, descontando o fundo, e 5 centímetros de água. Estou descontando aqui o fundo. Então, a câmera, onde tem o sensor, onde tem os fotodiodos medem essa intensidade de chuva, não a quantidade de água. Então é que nem um pluviômetro, que mede a intensidade de chuva. Então quando a gente vê lá da Defesa Civil um alerta que vai chover, por exemplo, 200 milímetros, é isso, eles medem a altura da coluna de água, tá? E é independente do tamanho do recipiente. Então qualquer recipiente a gente colocar que tenha a boca proporcional ao volume, então não pode ser uma boca aberta aqui, né, uma boca em V, e não pode ser uma boca fechada também em relação ao fundo do recipiente. Mas aqui, ó, por exemplo, essa tarde aqui, choveu 50 milímetros de água aqui na região. É essa informação que o pixel entrega para o sistema de conversão analógico digital da câmera. Então, o pixel vai dizer, olha, choveu 5, tá? Esse pixel pequeno aqui. Tá? Então, ele informa lá para o sistema de digitalização que nele, naquele pixel, porque vai ter outros pixels iguais do lado, então um copinho desses ficou cheio, um copinho ficou vazio. Então, isso representa o pixel que está com luminosidade e o outro pixel que está sem luminosidade, tá? Porque são todos independentes no sensor. Aí o outro pixel médio aqui vai dizer para conversor analógico digital, tá, que choveu 5 centímetros ou 50 milímetros de chuva. E o pixel grande aqui, para quem defende que câmeras com pixel grande captam melhor a luz, ó, choveu 5 centímetros ou 50 milímetros de chuva. Então,
aqui está a prova, tá, que o tamanho do pixel e o tamanho do sensor não fazem a mínima diferença no quanto um pixel é eficiente para a luz. Tá? O que faz diferença é a otimização desse pixel. Por exemplo, o pixel menor, ele não pode ter a borda aqui muito grossa, então é mais difícil de fazer uma borda, porque o pixel ele tem uma borda que não é sensível à luz. Então se essa borda for muito difícil de fazer num tamanho pequeno, esse pixel vai ser menos eficiente, ou seja, vai entrar menos água aqui dentro porque essa borda aqui é mais grossa, tá? Então o pixel vai ser menos eficiente para a luz porque por um detalhe técnico que naquele tempo não se conseguiu fazer uma borda mais fina e deixar a parte sensível mais aberta, no caso, né? Então o pixel tem uma região que não é sensível à luz. Então fazer um pixel grande com uma borda fininha é fácil, agora fazer um pixel menor com a borda fininha, então é só uma questão de tecnologia. E é claro que eles vão empregar as melhores tecnologias nas câmeras mais caras, que tem um preço maior. Então, geralmente a tecnologia acaba chegando mais tarde nas câmeras de sensor APS, por exemplo. Às vezes leva 2 anos, 1 ano para chegar na câmera APS, mas o fator limitante não é o tamanho do pixel, tá? Não é o tamanho do sensor o que limita na questão do ruído e limita na questão da captura de luz. Então aqui está a prova cabal, não tem como contestar isso aqui. Nos copinhos choveu a mesma chuva, se fosse uma chuva de fótons, como na imagem aqui que os canais usam para dizer que o pixel maior pega mais água, claro que ele pega mais água, ele pega mais volume de água, mas não interessa para a câmera o volume que ele pega, interessa só a intensidade. A intensidade a gente mede aqui do lado. O volume a gente teria que pegar essa quantidade e medir para ver quantos ml, mas a câmera não registra a quantidade de fótons, ela registra a intensidade dos fótons que bateram no sensor. Tá? Então cada pixel é independente, por isso que o tamanho do sensor também não interessa, porque o pixel de um lado é totalmente independente do pixel do outro. Então, as pessoas também ligam o tamanho do sensor à ideia das placas solares que se usa no telhado de casa, que realmente naquele tipo de componente a área importa. Então, quanto mais área, mais energia gera. Porém, o sensor da câmera, o pixel, ele já é alimentado para conseguir medir essa intensidade. Então, a alimentação vem da bateria, ele não precisa pegar esses fótons aqui e converter em elétrons. Tá? Os elétrons já estão lá e já estão sendo fornecidos pela bateria. Tá? Então, o pixel de câmera não é célula fotovoltaica. Ele não transforma fóton em elétron. Tá? Ele muda as características dele conforme a luz que bate nele, então ele passa a conduzir mais ou menos baseado na energia que já está nele provinda da bateria. Então, a energia que chega nele pode chegar com variação, com ruído, por exemplo, e esse ruído vai ser transmitido na medição aqui. Tá? Então, esse ruído vai deixar uma medição variável. Então, sistemas de câmeras com uma alimentação do sensor mais estável vão gerar menos ruído de fundo. Tá? Também o material que é feito os pixels vai ter também um papel importante nisso, vai ter, certamente vão surgir materiais melhores no futuro que tem menos ruído de fundo. Tá? Então o ruído é uma variação analógica que acontece na hora que o sinal é amplificado. Por exemplo, antes do sistema de conversão para digital tem o sistema de ISO, então passa por amplificadores analógicos que pegam esse nível aqui, por exemplo, esse 5, por exemplo, eu estou com ISO 100, então ele pega o 5 e passa o 5 direto para o sistema de digitalização. Agora eu estou com ISO 200, ele pega o 5 e vai multiplicar por 2 e vai mandar para o sistema de digitalização. Tá? Então, para sinais cada vez mais baixos, eu tenho que pegar, por exemplo, aqui ó, um nível débil de luz, por exemplo, que vai dar 1 aqui na medida, e eu vou indo multiplicando esse sinal
por o número do ISO. Tá? Então, são amplificadores analógicos que tem no caminho, tá? E depois o amplificador que vai ser digitalizado em 14 bits, que é o padrão das câmeras de hoje em dia. Então, esse número aqui, essa medição, essa intensidade que foi captada pelo sensor, pelo pixel, vai ser amplificada pelo ISO ou não, e vai ser mandada para o sistema de digitalização. Então, o sistema de digitalização vai codificar isso em 14 bits. O que significa isso? São 14 algarismos binários que podem assumir de 0 e 1. Então, esses 14, eles podem ficar todos em 0 ou variar todos eles até chegar todos em 1. Então, todos em 0 seria o escuro absoluto ou claro absoluto, dependendo do padrão de como o sensor é medido. Tá? E esses algarismos todos em 1 vai ser, digamos, tudo escuro ou tudo claro, né, dependendo de como o sensor mede, como o sensor ou o DAC codifica. Aí a gente tem cada pixel da câmera sendo amplificado ou não e depois digitalizado. Então, tanto faz a câmera ser APS aqui, por exemplo, uma câmera APS, e informa que foi 5. Multiplica pelo ISO e digitaliza. Tá? Aqui uma câmera, por exemplo, com um padrão 35mm, ou seja, as câmeras que chamam de full frame. Então, aqui ó, 5 vezes o ISO, tá? Então vamos usar o ISO base. Então 5 vezes 1 é 5. Aí digitaliza isso em 14 bits e manda para o cartão. Tá? Então pega o valor de todos os pixels e manda para o cartão. E aqui uma câmera médio formato, por exemplo, com um sensor gigante, aquelas câmeras que são incompráveis aqui no Brasil. Pega aqui os 5, multiplica pelo ISO e manda para o sistema de digitalização. Tá? Todos os sistemas vão dar a mesma coisa. Tá? O que vai variar no ruído? Se esse sensor aqui está sendo bem alimentado, ou seja, a energia que chega nele está limpa, se os amplificadores de ISO que tá sendo usado aqui nesse sensor são de boa qualidade, se são sem ruído de fundo, então vai ter ruído de fundo do próprio fotodiodo, vai ter ruído de fundo do sistema de ISO e vai ter ruído de fundo do sistema de digitalização. Vai ter erros de digitalização, tá? Pode cair no meio de um nível e subir para um nível ou para o outro logo de baixo. Né? Então pode ter alguma variação na digitalização também que vai se reverter em algum tipo de ruído na imagem. Tá? Mesma coisa para o sensor chamado de full frame, que na verdade é o sensor 35mm. Tá? E mesma coisa para o sistema APS, que é chamado vulgarmente de cropado. Não é cropado, não existe sensor cropado. Tá? O sensor é APS, das câmeras que a gente mais tem aqui no Brasil. As mais frequentes são as câmeras com sensor APS. Tá? Então não faz diferença, todos os pixels vão conseguir captar a mesma coisa. Tá? A mesma coisa significa a mesma intensidade de chuva de fotos, ou no caso aqui chuva de água. Tá? A intensidade, veja que todos os pixels pegaram a mesma. O volume é diferente. Aqui tem muito mais volume. Aqui tem muito mais volume, né, do que aqui. Porém, o volume não interessa para o sistema da câmera. A câmera só registra a intensidade. Assim como os pluviômetros da Defesa Civil, que nos informam somente a previsão de quantos milímetros de chuva vai cair. Eles não falam o valor em bilhões de litros, porque isso não nos interessa. Para nós nos interessa é a intensidade de chuva. Se a Defesa Civil me disser que vai chover 50 milímetros, eu fico tranquilo. Mas se ela disser que vai chover 200 milímetros, eu fico preocupado. Então é isso que nos interessa. Se a Defesa Civil disser que vai chover 700 bilhões de litros, eu nem sei o quanto significa isso. Tá? Mas aqui numa coluna de água, eu sei. Tá? Então, essa tarde choveu toda essa intensidade de chuva aqui. Tá? Poderia ter sido bem pior,
aqui é a prova contundente que o tamanho do pixel não faz diferença na captura da luz. Todos os pixels de qualquer tamanho vão capturar a luz da mesma forma. A diferença que acontece é quanto à otimização do pixel. Tá? Se o pixel não for otimizado, vai dar diferença, mas não é por culpa do tamanho dele, é por culpa da otimização que foi empregada no processo de produção desse fotodiodo. Então, o fotodiodo, né, ele vai ter uma área sensível e uma área não sensível. Se a área não sensível for, por exemplo, 10% da área da superfície, vai ser um pixel mal otimizado. Tá? Então, comparando um pixel pequeno que tem só 90% de área de coleta de luz, comparado com um pixel de uma câmera, por exemplo, 35mm, uma câmera chamada de full frame, onde o pixel é maior, logicamente, mas a borda dele, a parte que não é sensível, por exemplo, é só 2%. Então aí, com certeza, esse pixel vai ser melhor para a luz. Mas se eu pegar o pixel full frame, de uma câmera full frame, um pixel grande, com 98% de aproveitamento de luz, e comparar com uma câmera APS-C com um pixel de 98% de aproveitamento de luz, a performance é exatamente a mesma. O ruído de fundo vai ser exatamente o mesmo, claro, levando em consideração que os sensores estão sendo alimentados pela energia limpa que vem da bateria, do sistema de alimentação da câmera. Tá? Então, e que os amplificadores de ISO vão ser com baixo ruído, ambos. Tá? Então aí a performance da câmera é a mesma. É o caso aqui, eu tenho uma D800, sensor 35mm, e tem uma D7200, sensor APS-C, as duas têm o mesmo ruído de fundo. Eu já tenho vídeos aqui no canal mostrando isso. Então, o tamanho do sensor nunca é o determinante. Sempre vão ser outros fatores que vão deixar uma câmera, por exemplo, APS, pior do que uma câmera com sensor grande, com sensor de 35mm. Tá? Assim, a mesma coisa é a comparação de uma câmera 35mm, chamado sensor full frame, comparado com uma câmera de sensor médio formato. Se o sensor de médio formato for mais eficiente, uma alimentação melhor, com pixels mais otimizados, ela vai ganhar da câmera 35mm. Mas se for a mesma engenharia, vai ser a mesma performance. Tá? Então, o tamanho do pixel, o tamanho do sensor não são relevantes para ruído de fundo e nem para a capacidade de pegar luz. São sempre outros fatores que estão envolvidos que atrapalham a performance para ruído dos sensores. Tá? Então é isso aí, um abraço.